Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero trazer algo a respeito da palavra utilizada por Jesus na ocasião que ele disse que para nós tomarmos a cruz e segui-lo. Estou me referindo ao texto de Mateus, capítulo 16, versículo 24. A gente só vai fazer a leitura do termo a partir do texto hebraico, digo, do texto grego, para que a gente possa ter uma noção do que está dito no texto em questão. Observe que a palavra que aparece para tomar, no sentido de tomar a cruz, é arato, arato, na sequência, ton, stauron. A ideia é traduzida como tomar a cruz. Vamos nos deter somente nesse vocábulo grego, arato. Nós temos a informação de que é um verbo aoristo, imperativo ativo, terceira pessoa do singular. Para você que começa a lidar com o texto grego, já tem um conhecimento básico das questões gramaticais, precisa fazer análise sintática, entre outras coisas. Não basta apenas conhecer a questão da forma, da estrutura das palavras. Você precisa fazer uma leitura gramaticalmente falando, que seja coerente e faça sentido a partir do texto bíblico. Quando colocado para o português, através do recurso do Google, aparece aqui assume, mas a ideia é de tomar, porque quando a gente vai para a palavra arato, significa levantar, erguer, tirar, remover. É como se você estivesse sentado e você tem que levantar e juntamente pegar a cruz e removê-la, ou seja, tirar dali. Para quê? Para que você possa seguir a Jesus. Porque antes disto ele fala, né? Se alguém deseja seguir após mim, a pessoa tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz dele e segui-lo. Note que o termo que nós temos aqui, arato, como eu disse, é um verbo. O verbo está no aoristo. O que que isso significa? A ideia textual é de que você tem que tomar a cruz de uma vez por todas. Isso mesmo, porque sugere que a pessoa deve tomar como algo feito imediatamente, de uma vez. Não tem como titubear, olhar para a pessoa de Jesus e, ao invés de responder de forma pronta, dizer o seguinte: Senhor, eu vou para minha casa, vou repousar-me, e antes de colocar a cabeça no travesseiro, eu vou decidir se sigo ou não. Isto inexiste textualmente falando. Até mesmo a forma como alguns pregadores modernos têm apresentado a palavra de Deus, porque eles propõem trazer uma, entre aspas, reflexão. Vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus e parece que fica só nesse nível de reflexão, quando na verdade espera-se uma ação de todo aquele que está diante da palavra de Deus. Necessário é haver uma resposta imediata e o texto em questão, quando fala arato, no sentido de tomar a cruz, arato ton stauron. A ideia é tomar de uma vez por todas, imediatamente. Até porque quem olha para trás não é digno de Jesus. Quem olha, quem titubeia, quem marca passo,
Quem não se decide favoravelmente a favor de Jesus, inclusive a tomar sua cruz de uma vez por todas, imediatamente, e segui-lo, não é digno dele. Porque quando a pessoa se depara diante da pessoa bendita de Cristo Jesus, não lhe resta outra coisa a fazer a não ser se colocar de joelhos em uma adoração que implica em serviço e, por sua vez, se tornar um seguidor de Cristo por toda a vida, porque é um caminho sem volta. Quando você aceita Cristo Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida, você faz isto de uma vez por todas, porque a ação aqui do verbo, no caso auristo, indica algo que deve ser feito imediatamente ou de uma vez. Mas observe que está na forma, no modo imperativo. Verbo auristo, imperativo, ou seja, há um comando, há uma ordem. É para você tomar a cruz de uma vez por todas. Não é para você ir para casa e refletir. Não é para você meditar sobre se vai ou não aceitar Cristo Jesus, no sentido de aceitar segui-lo e, por sua vez, tomar a cruz. Ao contrário, o aoristo imperativo mostra uma ação para ser feito imediatamente ou de uma vez, e sendo uma ordem, há um comando da parte de Deus. Basta você a- atentar para a voz de Deus e, por sua vez, fazer a devida aplicação. Mas quando se refere à voz ativa do verbo, qual é o sentido? Na voz ativa, ela mostra que precisa ser tomada. Vou dar um exemplo aqui. Eu tomei o livro, está na forma ativa, na voz ativa. Eu tomei o livro. Agora, se eu disser assim, o livro foi tomado por mim, a voz já passa a ser passiva. Uma coisa é a voz ativa, outra coisa é a voz passiva. No caso, desse exemplo, quando é a voz passiva, o foco fica deslocado para o livro e não para a pessoa. Mas aqui é a voz ativa. Indica que você, o indivíduo, precisa tomar de uma vez por toda, imediatamente, porque é uma ação pontual, não sugere repetição. Você não pode pegar um pouquinho da cruz, seguir adiante, dar uma parada, aí depois pensa, reflete bastante, dá um passo atrás, sem a cruz, fica depois fletando a cruz, olhando-a de longe, vai lá, se aproxima, pega novamente, caminha. Não, não. Quando você fala que é que está na forma na forma que se encontra, né? Arato, verbo aoristo imperativo ativo, na terceira pessoa do singular, é uma ação pontual, sem aquela sugestão que a pessoa possa repetir aquela ação. Pelo contrário, como eu disse, o aoristo indica o feito de uma forma imediata ou de uma vez. São algumas nuances do nosso texto bíblico, apenas analisando um único termo, a partir das informações que nós temos. Arato, levantar, erguer, tirar, remover, e comumente é traduzido como tomar. Tomar o quê? Tomar a cruz, para que possa fazer jus a um seguidor autêntico da pessoa bendita
de Cristo Jesus. Esta é uma nuance entre tantas outras nos textos bíblicos contidos no Novo Testamento, na linguagem conhecida como grega, que é a língua grega, numa referência ao Koiné. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.